Eu sempre me perguntei uma coisa: como Deus se manifesta no mundo, se revela Deus? Como eu posso enxergar Deus, ver Deus nesse mundo? E poucas respostas me vieram. Dessas poucas respostas que vieram na minha mente, a principal: Deus se revela ao mundo por intermédio dos seus filhos e filhas. Quem são os filhos e filhas de Deus? Todo aquele que faz a vontade de Deus é filho e filha de Deus. E qual é a vontade de Deus? Vou dar um resumo, mas bem resumido. Qual é a vontade de Deus? Jesus falou: ama o teu próximo como a ti mesmo, e você está dessa forma cumprindo todas as leis e os profetas. Então, olha só, você que está com a Bíblia física aí na mão, eu ultimamente só estou usando a virtual do celular, mas você que está com a Bíblia física aí, ó, essa aqui é pequena, tem essa aqui que é grande, ó, tem umas até maiores de estudo, né? Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui se resume em amar o próximo como a ti mesmo. Tudo. Não sou eu que estou falando, Jesus que disse: ama o teu próximo como a ti mesmo, e você está cumprindo toda a lei e os profetas. A lei e os profetas é de Gênesis a Malaquias, e no Novo Testamento tem profeta também. Em Atos você vê algumas manifestações de Deus falando de profetas. Então, aqui, ó, o Antigo e o Novo Testamento. Tudo isso aqui, ó, olha só, é folha demais, né, irmãos? Não é folha? É grande, é coisa pra caramba. Tem conteúdo demais aqui, histórico e relacionado a Deus. Tudo isso aqui, ó, se resume em amar o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso aí, toda a Bíblia. Como Deus se revela ao mundo? Deus se revela ao mundo através dos seus filhos e filhas. É filho de Deus todo aquele que faz a vontade de Deus. Em resumo, qual é a vontade de Deus? Ama o teu próximo como a ti mesmo. A grande questão, e olha só como Deus se revela ao mundo. Os discípulos queriam ver o Pai. João capítulo 14. Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus fala: vocês não creem ainda que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Tudo o que eu falo vem do Pai, tudo o que eu faço vem do Pai, e vocês não acreditam ainda? Discípulos, quem vê a mim, Jesus, vê o Pai. Se vocês não acreditam nisso, creiam nisso pelo menos pelas obras que eu faço, pelo meu jeito de vida, pelo meu trato, pelas minhas atitudes, pelo que compõe a minha existência. Creiam por causa disso, então, que o Pai está em mim e eu estou no Pai e somos um só. Então, como Deus age no mundo? Através dos seus filhos. Deus encarnou-se em Jesus e se revelou ao mundo. Quando eu encarno a palavra de Deus na minha vida, e ela faz parte da minha existência, é Deus se revelando ao mundo por intermédio de mim. Do contrário, é a mesma coisa. Como que o diabo age no mundo? Jesus disse: o ladrão veio senão para matar, roubar, destruir. Como que ele faz isso? A pessoa está lá com o celular, e aí vem o diabo, enfia a mão no bolso e pega o celular da pessoa? Não, é através de quem? Dos seus filhos. O diabo também tem seus filhos, que são gerados na mentira, no ódio, no engano, e assim por diante.
Como Deus se revela ao mundo? Deus vai descer numa nuvem, aquela voz, e fala: meu filho, olha como eu sou bom. Deus é bom, eu sou bom. Não. Eu encarno a palavra de Deus em mim, e Deus se manifesta em mim, através de mim, ao mundo. Quando eu sou verdade, eu estou mostrando Deus é verdade. Quando eu sou justo, eu estou mostrando que Deus é justo. Por isso que eu sou justo. Deus se revela ao mundo quando eu encarno a palavra de Deus. Logo, para concluir, existe num consenso aí geral, existe uma percepção que Deus pouco age, não é? Que não se manifesta. Um exemplo, vou dar um exemplo. Deus parece que age pouco agora. Ele não se manifesta como em Atos dos Apóstolos, um exemplo. Então, se existe a percepção de que Deus está agindo pouco, não é que Ele está agindo pouco. Eu chego à conclusão que aqueles que deveriam mostrar Deus ao mundo, por intermédio das suas obras, estão omissos. Aqueles que são e se proclamam filhos de Deus estão sendo omissos. Se a percepção é essa, que Deus está agindo pouco, e se Deus se revela ao mundo por intermédio dos seus filhos, então os seus filhos estão omissos. O que seus filhos estão fazendo então? Os filhos de Deus. Parece que no que diz respeito à religião, veio o movimento carismático de 70, 80 e em 90 o movimento carismático foi tomando mais proporção, porque quando fala movimento carismático só pensa que é católico, mas no meio evangélico deu outro nome, que é o neopentecostal. Então veio com essa turma toda, veio uma expectativa a respeito de Deus, que é a que eu dei o exemplo anterior. É Deus se manifestando, é o Deus do abracadabra. É a pessoa esperando que Deus vai se manifestar, como num show de pirotecnia. Vem aquela nuvem, aquela fumaça e aquela voz: eu sou Deus. E as pessoas estão orando na expectativa de que esse Deus, essa percepção de Deus, essa expectativa de Deus apareça e resolva os seus problemas. É por isso que lá atrás um certo, não sei se é filósofo, não sei o que ele é, ele falou assim que a religião é o ópio do povo. É por isso, porque a expectativa da ideia de um Deus que vem e socorre fisicamente, vem aquela voz de eu sou Deus, e resolve os seus problemas ali, num passe de mágica. Essa ideia torna os filhos de Deus omissos. Quem está falando isso não sou eu. Leia Tiago. Quando ele fala assim, olha, eu vou dar o exemplo de Tiago, mas tem outros textos na Bíblia que falam parecido. Leia Tiago para você ver. Ele fala assim: olha, se vir até você uma pessoa em que a situação dela, a dignidade dela está em risco, você não vai dispensar ela dizendo assim: vai lá, irmão, nós estamos orando por você, tá? Você não vai fazer isso. Tiago falou: você não vai fazer isso. Quem faz isso, e essa sempre foi uma questão que eu tive no que diz respeito ao ambiente religioso, que é dispensar, é a mesma coisa assim, dispensar com um tapinha nas costas. Porque nós estamos esperando esse Deus do show de pirotecnia aparecer, e um exemplo, e colocar um prato de comida na mesa da pessoa. Os irmãos lembram que na última pregação que eu falei do Abba Pai, eu falei que
nesse período de pandemia, Deus, naqueles momentos que eu estava meio com a cabeça quente e, nossa, preocupado demais com algumas coisas, e Deus supriu minha necessidade. Você lembra que eu falei isso? Não é que Deus veio, eu abri a porta do apartamento que eu moro e tinha lá a cesta básica, apareceu uma Marmitex lá. Não! Sabe o que aconteceu? Deus usou pessoas, foi pessoas que vieram até a mim, fala: Jonathan, vou te ajudar com essa forma. Outros: Jonathan, vou contratar teus serviços, durante tantos, eu sou taxista, durante tantos dias você vai me levar lá. E foi assim que Deus me abençoou. Mas não foi o show de pirotecnia, aquela fumaça, aquelas luzes, e a ajuda veio. Foram pessoas. O que eu quero dizer com isso? Você é parte da solução do problema de alguém. Você, eu, Jonatas, você é parte da solução do problema de alguém. E se em algum momento, de alguma forma, irmãos, não leve tudo para o lado do dinheiro, eu não estou falando isso, tá, irmãos? Não leve para esse lado. Às vezes sim, acontece, tem que usar o dinheiro, mas não leve para esse lado, né? Porque às vezes quando a gente fala, ajude o outro, a pessoa fala, eu vou dar meu salário para o outro. Não é assim, não estou falando isso. Mas você é parte da solução do problema de alguém. É o que Paulo escrevia: eu estou combatendo o bom combate, eu estou combatendo um grande combate por vocês. Essa luta de Paulo foi a salvação de muitos amanhã. O meu bom combate, o meu grande combate pelo outro, é a salvação da vida de alguém. Você, eu, nós somos parte da solução do problema de alguém. E quando nós permitimos isso acontecer, é Deus se revelando ao mundo.